Gente, já comecei a gravar. Ah, faltava a Cecília. Boa noite, Cecília. Já ia começar já. Vou começar, tá gravando, tá, gente? Hoje eu tô com muita dor de cabeça. Deve ser que eu fiquei muito tempo no computador. Mas estou aqui e vamos ver o que a gente consegue fazer. Esse aqui é um resuminho de recuperação judicial. Eu comecei falando para vocês na semana passada. Eu falei para vocês o requisito de que não pode estar falido, existir regularmente há mais de 2 anos, não pode ter obtido o benefício de recuperação judicial pelo menos por 5 anos. O sócio nem os administrador não pode ter tido nenhum tipo de condenação por crime falimentar. Aí aqui eu coloquei para vocês os legitimados. Eu fiz um resuminho bem bonitinho para vocês. Os legitimados. Aí eu coloquei em relação ao produtor rural, que eu falei para vocês, o produtor rural tem a alternativa de se cadastrar ou não na junta comercial, e isso vai influenciar na recuperação judicial. Acrescentei para vocês que também foi colocado como legitimada a cooperativa médica, porque aqui, ó, empresa pública e sociedade de economia mista e cooperativa não pode ser legitimado para requerer recuperação judicial. Porém, com a mudança da lei, foi acrescentada a cooperativa médica, tá? Aqui eu falei para vocês que existem 3 fases, que a primeira fase é a postulatória, que é a fase que você inicia o procedimento de recuperação judicial, é a fase que você faz o pedido para o juiz aceitar que a sua empresa está doente, que ela precisa de remédios e precisa se reerguer, e que ela tem as condições necessárias para se reerguer. Como é que ele vai saber que ela tem essas condições necessárias? Pode ser que seja nomeado um perito. Algum credor pode fazer o pedido de um perito para confirmar a situação da empresa, tá? Esse perito tem que apresentar um laudo durante 5 dias. Eu vou acrescentar no resuminho para vocês também. Eu deixei o resuminho aqui no Word, porque caso vocês queiram que eu acrescente alguma coisa, eu consigo acrescentar, tá? Ó, na petição inicial tem que ter a exposição das causas, por que a empresa foi parar naquela situação, o que aconteceu que a empresa entrou em recuperação judicial, foi devido à pandemia, foi devido à perca grande da matéria-prima, dependeu da situação, o que aconteceu para a empresa entrar em recuperação judicial. As demonstrações contábeis, que é para provar que não houve nenhuma irregularidade, uma irregularidade seria o seguinte, tipo, alguém está agindo de má fé para pedir a recuperação judicial, para acabar atrasando o pagamento de credores, para não ter que pagar, para não ter que assumir certos tipos de contrato que foi assumido. Por isso que tem que ter as demonstrações contábeis. O relatório da situação da empresa, a relação de credores e empregados. Por quê? Porque os empregados fazem parte dos credores trabalhistas da empresa. Então, tem que ter a relação de todos os empregados, se eles estão recebendo, quem não recebeu, quem recebeu o 13º, quem não recebeu o FGTS, esse tipo de coisa. Porque se a empresa for convalidada em falência, a recuperação judicial, a doença da empresa foi transformada em morte da empresa, então é necessário que os empregados se tornem os créditos trabalhistas da empresa, e eles são os primeiros a receber na ordem dos credores. E além dos outros credores, que são gente que leva matéria-prima para a empresa, gente que fornece qualquer tipo de serviço ou bens para a empresa, aluguel, locação, esse tipo de coisa. A lista de todos os bens da empresa. Lógico, quais são os estabelecimentos da empresa, quantos computador, quantas mesas, quantas coisas que, tipo, se for, tudo isso é pensando se a empresa é capaz de se reconstituir ou, se ela for transformada em falência, o que dá para fazer com a falência dela, se vai dar para pagar todos os credores. Aqui tem o despacho, que vai ser nomeado o administrador judicial. Se o juiz aceitar que a empresa vai entrar em recuperação judicial, vai ser nomeado o administrador judicial, que ele tem
ele também tem legitimidade para agir dentro da empresa, mas não vai tirar o poder do próprio empresário, do devedor. Na recuperação judicial, o administrador ele não tem plenos poderes. O dono da empresa continua tendo poderes para realizar movimentações dentro da empresa. Durante a recuperação judicial, há um período de suspensão, chamado de stay period. Stay period, não sei inglês, mas vamos a isso aí. Esse stay period, ou período de suspensão, cai muito na prova, tem muitas questões em relação a isso. Eu ainda quero trazer questões para vocês, só que eu ainda estou transformando essas questões e analisando para ver se não tem nenhuma questão, tipo assim, se mudaram os gabaritos das questões ou se continuou a mesma coisa. Pelo que eu vi, do exame 26 até o exame 29, não creio que tenha mudado nada em relação a gabarito, tá? Mas aqui, o que mudou principalmente que vocês precisam saber em relação a esse período de suspensão? Os prazos são suspensos por 180 dias. Antigamente era improrrogável. Não tinha como prorrogar esse prazo de 180 dias. Hoje em dia, com a alteração da lei, é prorrogável por igual período, ou seja, mais 180 dias por uma única vez. Ou seja, só vai prorrogar mais 180 dias e por uma única vez. Desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal, ou seja, que ele não tenha demorado a pedir a recuperação judicial e não vá prejudicar os credores, tá? É assim esse período de suspensão, ou seja, que o lapso temporal dos processos que entrarão em suspensão não tenha sido superado, não tenha ocorrido, tá? O que vai suspender? Está no artigo 6º, está no artigo 6º da Lei 11.101/2005, no inciso 1 e 2, que suspende o curso da prescrição das obrigações do devedor, ou seja, todas as obrigações que poderiam ser prescritas, elas são suspensas, ou seja, o prazo para de correr, suspende as execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive aquelas de credores particulares solidários, ou seja, todos os credores que têm ações contra a empresa, eles não, tipo assim, a execução que entra contra a empresa vai ser suspensa. Por quê? Porque não tem só ele. E se a empresa entrou em recuperação judicial e a execução dele vai para frente, só a execução dele que vai ser beneficiada, ou seja, poderia acontecer de só a empresa pagar só aquele credor e deixar de pagar outros credores. Por quê? Porque o dinheiro vai para uma e aí não sobra dinheiro para pagar as outras. Por isso que vai suspender as execuções, tá? A Jaque perguntou se o administrador judicial seria quem? Seria o oficial de justiça, como no direito civil? Vou colocar aqui para vocês os requisitos para ser administrador judicial, tá? Tá aqui na lei, e aí eu já uma dica que eu dou para vocês. Vai responder questão de empresarial, de recuperação judicial e falência? Pega a lei. De preferência, pode ser a do Planalto, caso o Vademécum de vocês não tenha atualização. Pega a do Planalto. Por quê? Tá tudo tão exposto, tipo assim, tá tudo tão organizadinho que vocês, no comentário, você fala assim, isso aqui da questão tá em tal artigo, entendeu? A lei de recuperação judicial, ela é muito organizada nesse aspecto, tá? Tudo que vocês precisar tá definido lá. Eu vou colocar aqui os requisitos do administrador judicial, tá? Para deixar aqui para vocês no resuminho, tá bom, Jaque? Já vou subir aqui e colocar. Os requisitos do administrador judicial tá disposto no artigo 21, tá? Da lei, tudo tá na lei. Não é uma nova lei. A lei 14.112 de 2020 não é uma nova lei, é uma lei que vai mudar a lei já existente. É igual o pacote anticrime. Vocês têm que pensar que é igual o pacote anticrime. Agora, eu vou colocar aqui, ó. Quem que é o administrador judicial? É um profissional idôneo. Ou seja, não pode ser um trambiqueiro, não pode, é alguém responsável, não é qualquer pessoa. Idôneo. Preferencialmente advogado. Tem muito profissional, muito advogado que atua como administrador na área de recuperação judicial e falência. Inclusive, aqui em Goiânia eu conheço um. Economista, administrador de empresa, tipo, algum administrador de uma outra empresa.
ou contador, ou pessoa jurídica especializada. Então, quem que é o administrador profissional? Um profissional idôneo, preferencialmente advogado, economista, administrador de empresa ou contador. Como é que você faz? Advogado, geralmente já sabe, já entende de direito empresarial. Então, obrigatoriamente, quando o advogado empresarial, ele é obrigado a entender sobre contabilidade, registro e datas de fechamento, de fechamento de... Como é que fala, gente? Quando fecha o ano, de balanço e etc. O advogado empresarial, ele é responsável por isso. Um economista que vai entender se teve algum envolvimento da economia nacional ou estadual que fizesse com que essa empresa ficasse doente. Um administrador de uma empresa, pode ser um administrador ou um contador de uma empresa que está muito bem no mercado e é muito bem conceituado esse administrador, ou uma pessoa jurídica especializada. Ou seja, existem pessoas jurídicas que criam empresas justamente para lidar com esses problemas de recuperação judicial e falência, tá? Igual eu falei para vocês, na recuperação judicial ele tem alguns deveres e na falência ele tem outros deveres. Primeiro vamos falar dos deveres da recuperação judicial, que é ver o balanço da empresa, ajudar a fazer a relação dos credores, olhar a lista de bens, ele vai fazer tudo que vai estar aqui na petição inicial, ele vai ajudar a olhar e a organizar todos os documentos necessários para a recuperação judicial, tá bom? Deu para entender aqui? Ó, no artigo 22, do inciso 1, tem os deveres e as atividades do administrador judicial, tá? Ó, atividades, vou colocar aqui para vocês. As atividades deles são autoexplicativa, então eu não vou ficar lendo o artigo para vocês porque ninguém merece. Artigo 22. Todos os artigos que eu indicar aqui, tarefinha de casa, vocês vão ler, porque isso vai ajudar muito vocês a resolver questões. E não só em direito empresarial. Recuperação judicial cai muito em trabalhista, processo do trabalho e tributário, tá? Artigo 22. Coloquei aqui para vocês. Mas é tipo assim, fazer a lista de credores, são tarefas praticamente estão inseridas aqui, que tem que estar na petição inicial, para identificar a situação da empresa. Ou seja, a principal atividade dele é ver o que está acontecendo com a empresa, tá? Tudo ok, Jaque? Deu para entender? Eu não sei muito como é que funciona o administrador em civil, porque eu sou meia sonsa para civil. Eu misturo tudo. Então, eu prefiro não saber, eu prefiro saber só empresarial. Mas vocês têm que saber. Aí, o período de suspensão é 180 dias, prorrogável por uma única vez, mais 180 dias. Aí a gente vai para a fase deliberativa. O que é a fase deliberativa? É onde vai ocorrer as assembleias geral dos credores, ou seja, todos os credores vão fazer aquela reunião de condomínio para decidir se o plano que o devedor criou, o devedor vai criar um plano. O dono da empresa vai criar um plano para a empresa se reerguer. E os credores vão falar assim, aceito. Ou vai falar, não aceito. E aí, essa assembleia de credores, ela não pode acontecer depois de tipo assim, ela não pode acontecer, o prazo máximo para ela acontecer é 150 dias contados do deferimento do processamento de recuperação judicial. O que é isso? Da data que o juiz aceitou a primeira fase da recuperação judicial, a assembleia tem 150 dias para acontecer, tá? Eu vou colocar aqui até mais destacado para vocês ficar sabendo. Aqui, ó, até 150 dias. O que vai ser discutido nessa Assembleia Geral dos Credores? Igual eu falei para vocês, eles vão ver se eles vão aceitar o plano ou não vão aceitar o plano. Ó, a possibilidade do crédito, por exemplo, eles falam assim, olha, a empresa fala assim, no total de bens e de dinheiro, eu tenho 80 mil reais, a dívida é de tanto. Aí eu consigo pagar só os 3 primeiros credores e depois eu consigo pagar os outros. Aí os credores vão falar assim, aceito, não aceito. Entendeu? É isso que é a possibilidade do crédito. O plano, vai discutir o plano.
Aí, se o plano for aceito, vai mandar despachar, vai reduzir isso tudo a termo e vai mandar o juiz homologar, tá? A recuperação judicial. A Assembleia Geral dos Credores, ela pode acontecer, igual eu falei para vocês na semana passada, presencialmente, virtualmente, termo de adesão ou outro mecanismo pelo juiz, tá? Agora eu vou falar para vocês uma coisinha que eu deixei no meu Instagram, que é o cram-down. O que é o cram-down? O cram-down é o seguinte, para o plano de recuperação judicial ser aprovado, ele tem um quórum. O que é o quórum? É o tanto de gente que aceita aquele plano, tá? É a quantidade de credores que aceitam aquele plano. Se o plano de recuperação judicial não atingir o quórum, o juiz, por exemplo, o juiz fala assim, não, eu gostei desse plano, eles estão de sacanagem. Aí o que ele faz? Diminui o quórum. Se mesmo assim diminuindo o quórum, tipo assim, diminuindo o limite de pessoas para o plano ser aprovado, mesmo assim não dá para aprovar, o juiz fala assim, não, então eu vou aprovar sem os credores, sem o quórum necessário para os credores. Ou seja, ele diminui. O que é down? Down é abaixar, cair. Aí, o que eu falei para vocês? Igual eu postei no meu Instagram, não sei quem viu, não sei quem me tem, que é para vocês lembrar da música. Down. Sempre que vocês lembrar do Calm Down, vocês vão lembrar dessa musiquinha aqui. Eu vou até pôr para vocês. Vamos ver aqui. Vamos pôr música, que nós estamos na sexta-feira. Para vocês lembrarem de recuperação judicial. Eu vou fazer uma paródia para vocês com essa música, só para ajudar vocês. Vocês vão lembrar dessa música. Só lembrar do Calm Down. Vai abaixar até ser aprovado o plano. Belezinha? Todo mundo escutando a musiquinha? Eu vou fazer uma paródia para vocês dessa música, do Down, 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 Down. E aí, vamos saber qual que é o quórum? O quórum é 3/5. Eu só vou pôr aqui para colocar direitinho para vocês. Aqui, ó. A Assembleia Geral dos Credores está no artigo 35 da lei, tá, gente? Tá no artigo 35. E aí fala que o que vai ser... Que é isso aqui que tá para vocês, que é a verificação da possibilidade, discute um plano e etc. Outra coisa que foi inserida também na lei de recuperação judicial e falência é que criou-se, vou até colocar aqui para vocês, criou-se a possibilidade de um plano pelos credores. Ó, se nenhum plano for aprovado ou for criado pelo devedor, existe a possibilidade dos credores criarem um plano de recuperação judicial. Só que quanto tempo que os credores têm para criar esse plano de recuperação judicial se não der certo o plano do devedor? E mesmo assim o juiz não quiser fazer o cram down. Eles têm 30 dias. Os credores têm o prazo de 30 dias para apresentar o plano, tá? Deles. Para apresentar o plano de recuperação judicial. Isso aqui foi uma novidade que foi criada, foi trazida pela Lei 14.112/2020, tá bom, gente? Agora, aqui, eu vou colocar aqui para vocês o artigo para vocês saberem onde está então, tá aqui, ó. Tá, gente? Aqui, ó, o artigo 35 é o artigo da Assembleia Geral dos Credores.
igual eu falei para vocês, muita coisa tá no artigo. Vocês não precisam... O que que vocês precisam fazer? Resolver as questões. Se vocês não querem resolver questões só de empresarial e querem dar atenção para outras matérias, ok. Mas nos simulados, vocês precisam fazer as questões de empresarial e precisam corrigir, principalmente por conta das alterações. Vocês estão fazendo simulados inéditos, então, para quem está fazendo simulado inédito, tenta acompanhar, além do comentário do professor, ou se não tiver o comentário, você tenta buscar na lei onde é que está a resposta para aquela pergunta, porque a pergunta está toda na lei de recuperação judicial. Não vai estar no Código Civil, dificilmente vai estar no Código Civil ou no Código de Processo Civil, porque está tudo muito bem especificado na lei. São 178 artigos, gente, tá? Vamos ver aqui. Sim, ela tem que estar bem lascada, ou ela tem que... Ou o Caio. Boa noite, Caio. A empresa tem que estar muito lascada para não conseguir a recuperação judicial, ou ela não ter verba suficiente para cumprir com o plano dela, ou o plano dela não for viável para o pagamento dos credores, entendeu? Ou ter mais credores do que dinheiro para pagar, tá? É muito difícil, tipo, ela ser se uma empresa conseguiu a recuperação judicial, ela ser transformada em falência. É só se a empresa realmente não tiver custos ou não tiver uma forma de lidar com o plano que ela criou. Porque ela vai ter até 2 anos para cumprir o plano de recuperação judicial, que é a fase de execução. A fase 3, gente, é a fase de execução. O administrador vai fiscalizar se o plano de recuperação judicial está sendo seguido, se está sendo realizado o pagamento dos credores. Aqui, ó. Aí vai ter uma decisão, por exemplo, igual eu falei para vocês, se o plano for aprovado, ele vai ser homologado, vai se transformar numa sentença, e aí é a parte de seguir o plano. Depois que o plano é aprovado e a empresa realmente vai estar no processo de recuperação, vai ser enviado um ofício para a junta comercial e a junta comercial vai inserir no nome da empresa em recuperação judicial. Então, sempre que uma empresa estiver em recuperação judicial, vai aparecer esse detalhamento no CNPJ da empresa, tá? Aí vem a fase de execução, ou seja, o cumprimento do plano em até 2 anos. Antes era em 2 anos. Poderia o quê? Ultrapassar, mas hoje em dia não. É em até 2 anos, tá? Vou colocar aqui grandinho para vocês visualizar melhor. É bom a gente deixar as datas assim maior para vocês não ter dificuldade. Aqui. 2. Agora, por exemplo, se a empresa não conseguir falar assim, olha, eu não vou conseguir cumprir com o plano de recuperação judicial, eu vou ter que desistir. Aí pode fazer o pedido de desistência, tá? Aí aqui, nessa parte aqui, vai ser mais ou menos a transformação, aquele processo de transformação da recuperação judicial em falência, tá? Que vai ser um plano especial. Por exemplo, não consegui cumprir em 2 anos. E eu acho que vai precisar de mais. Aí eles vão fazer um plano especial para tentar cumprir com algum crédito que ainda ficou em dívida, tá? Em recuperação judicial, o que vai ficar mais, que gosta mais de cair é essa parte das suspensões, principalmente, igual em tributário. Fulano, uma empresa, a Receita Federal entrou com um pedido de execução fiscal da empresa tal. A Receita Federal entrou com um pedido de execução fiscal da empresa tal. A empresa alegou que estava em recuperação judicial e que teria o prazo de 180 dias de suspensão dessa execução. Aí tem lá as alternativas. Essa suspensão é válida? Não é válida? Entendeu? Não suspende a execução fiscal. Fiscal não suspende. O resto tudo suspende. Tá? Eu tenho um macetezinho.
recuperação, a rima é importante. Ação, suspensão. Execução, fiscal, segue normal. Tudo que tiver ação, tiver final ão, vai ocorrer a suspensão. Tiver final ao, igual fiscal, segue normal, tá? É um macetinho que eu fiz para vocês gravarem em relação às suspensões. Nossa, minha garganta é ruim. O que mais que vai ter que eles gostam de cobrar? Por exemplo, venda de estabelecimento ou de algum bem da empresa durante o período de recuperação judicial sem consultar os sócios. Se não consultar, a venda se torna nula, tá bom? Não pode realizar nenhum tipo de venda sem consultar os sócios, tá? E os sócios têm que concordar, ou seja, ou você paga os credores com esse bem que você está devendo, tem que realizar o pagamento de todos os credores, ou você tem 30 dias para avisar os credores têm que concordar expresso e tacitamente, tá bom? Eu vou colocar isso para vocês também. Que eles gostam muito de cobrar em relação à venda de bem imóvel e imóvel. Isso não foi mudado na lei de recuperação judicial e falência, não foi alterado, continua da mesma forma. Tem alguma dúvida em relação à recuperação judicial? Eu vou fazer um intensivão de questões de recuperação judicial com vocês e falência, tá bom? Eu tinha 2 questões aqui, mas é de falência, em específico de falência. Então, eu vou deixar para fazer tudo junto, justamente para bagunçar a mente de vocês. Tá? Vamos só para a recuperação extrajudicial, que aí a gente vai para a falência e desconsideração da personalidade jurídica. Em relação à recuperação extrajudicial, seria, sabe, audiência de processo de família, quando vai ocorrer divórcio, e aí tem a audiência de conciliação, ou no processo civil mesmo, tem a audiência de conciliação. A recuperação extrajudicial seria uma forma de conciliação, seria uma audiência que não é obrigatória, não, às vezes nem é por audiência, que seria uma negociação mais particular, ou seja, o advogado da empresa entra em contato com os advogados dos credores para fazer um plano, para fazer o pagamento dessas dívidas. Por exemplo, também, vocês podem comparar o seguinte. Vocês tiveram uma dívida, você, pessoa física, normal. A Jaque foi lá na Riachuelo, comprou um monte de roupa, se entupiu de roupa da Riachuelo, e depois, tadinha. A reunião vai ser finalizada em 10 minutos, mas eu acho que eu consigo terminar a aula em 10 minutos, tá, gente? Não sei por que tá. Acho que eu abri muito antes, se vocês demoraram a entrar. O que aconteceu? A Jaque fez a festa lá na Riachuelo, infelizmente, coitada, bate na madeira, foi demitida do emprego. E aí, não conseguiu pagar a dívida da Riachuelo. Aí, o que acontece? A Riachuelo começou a ligar loucamente a Riachuelo vende as dívidas para o escritório, aí um monte de escritório passou a ligar para ela para negociar essa dívida. Isso aí seria uma recuperação extrajudicial, entendeu? Se aí você fala assim, vou dar um desconto de tantos reais, Jaque, se você pagar tanto pela sua dívida. A Jaque foi lá e pagou, negociou diretamente com o advogado da Riachuelo e pagou essa empresa. Ou seja, não precisou executar a dívida da Jaque, ou seja, a Riachuelo não precisou entrar em execução, criar um processo para que essa dívida fosse paga. Porque o que é? A recuperação judicial é um processo. E a recuperação extrajudicial seria um acordo mais informal, eu diria. Deu para entender com essa comparação para vocês? Para requerer a recuperação judicial, a recuperação extrajudicial, olha só, tá até bagunçado aqui. Extrajudicial. Não pode estar com um processo de recuperação judicial em andamento. Porque se você já está em um processo de recuperação judicial, não dá para você negociar de outra forma. Por quê? O advogado da Riachuelo, vamos fazer o seguinte, o advogado da Riachuelo para recuperação extrajudicial é um. Já o para execução, para ir
para um processo é outro. Seria mais ou menos isso. Não digo que é isso, porque na pessoa física vende a empresa. Já na pessoa jurídica, pode ocorrer de não vender a dívida. Por quê? Porque não é viável, tá? Não é viável você vender as dívidas de uma empresa que você tem para receber de uma empresa para um escritório, porque você vai acabar saindo perdendo dinheiro. Então, por isso que isso acontece mais com pessoa física. Por isso que a dívida sua, da Riachuelo ou de qualquer cartão de crédito nunca acaba. Tem o quórum de aprovação, igual na recuperação judicial. Mas é igual eu falo, é um processo menos trabalhoso. Não vai ter aquela administrador judicial, não vai ser nomeado administrador judicial, ou seja, é menos tempo. A recuperação extrajudicial seria um tempo mais rápido. Aí, o que eu tenho aqui para vocês? Não pode requerer homologação de plano extrajudicial se tiver já o processo de recuperação judicial pendente. A homologação da recuperação extrajudicial não suspende prazo nenhum. Ou seja, a recuperação judicial suspende, por quê? Porque é um tempo maior, é um processo maior, e a recuperação extrajudicial não suspende nada, porque é justamente para ser mais ágil. Porque o tempo de uma execução é muito maior do que uma recuperação extrajudicial, tá? Recebido o pedido, o juiz ordenará a publicação em edital no órgão oficial e jornal de grande circulação, convocando todos os credores. Hoje em dia, não é muito pedido esse jornal de grande circulação. Geralmente é edital, é um jornal específico para as empresas, tá, gente? O juiz tem o prazo de 5 dias para homologar a recuperação judicial, que ela vai ser transformada em sentença. Por exemplo, o plano de a recuperação extrajudicial não foi aprovada pelo juiz. Não foi aprovada. Cabe o quê? O que eu faço? A apelação. Se a sentença, o acordo de recuperação extrajudicial não for homologado pelo juiz, tem a apelação. E o juiz só tem 5 dias, para vocês verem o tanto que o período de recuperação extrajudicial é mais rápido, tá? Se for homologado, ele se torna um título executivo extrajudicial, tá? Conforme o artigo 515 do CPC. A recuperação extrajudicial também está presente na lei de execução, na lei de recuperação judicial e falências. Cadê o artigo? Vou deixar o artigo aqui para vocês. Eu vou sempre indicar o artigo para vocês. Por que não tinha o artigo? Porque a professorinha de vocês fez esse resumo para a prova passada. E agora eu estou reestruturando de acordo com as alterações. E também estou acrescentando coisas que vocês queiram nesse resumo. Então, se vocês quiserem alguma coisinha especial, daqui a pouco eu coloco para vocês a lei, para disponibilizar para vocês. Os credores têm o prazo de 30 dias da data da publicação do edital para impugnar o plano, ou seja, não aceitei o plano. Ou seja, tem que ser mais que 3/5, tá? De pessoas para não aceitar o plano. Esses 3/5 não é 3 pessoas de 5, os 5 é a dívida total e os 3 seria, mais do que da metade da dívida, entendeu? É o valor total. Não é quanto cada um tem. Porque, às vezes, um credor tem mais que todos. Vai contar o valor total e como é que seria, a importância do crédito, tá? Porque, vamos falar da importância do crédito. Os créditos trabalhistas estão lá em cima. Quem trabalha quer receber, meu filho. Então, as outras pessoas, os outros créditos, às vezes, eles não vão ter tanta força para botar não nesse plano de recuperação extrajudicial. Outra coisa, se for um crédito que tem variação cambial, o que é variação cambial? Você lembrar que o crédito... Gente, mas quem está me chamando tanto assim no WhatsApp? A pessoa ter um crédito que é em dólar, em euro, há uma variação. O real está desvalorizado. Então, se o credor tem a dívida dele em dólar, obviamente, o crédito dele é mais elevado. E devido a essa variação cambial, a importância desse crédito se torna maior. Ou seja, se esse crédito ele corresponde
a boa parte, uma grande parte da dívida total da empresa, e ele ainda tem essa variação cambial. Se esse credor de variação cambial não aceitar o plano de recuperação judicial, não precisa estar dentro dos 3/5 e não precisa ter a votação das outras pessoas para o plano não ser aprovado. Ele sozinho dá conta de boicotar o plano. Por quê? Porque tem essa variação cambial. Porque o prejuízo para ele vai ser muito maior, tá bom? Então, se tiver crédito com variação cambial, vocês lembram, é alguém que tem maior poder. É alguém que tem a dívida dele vai ser muito maior. E a depender do momento que o credor for pagar essa dívida, ele vai sair no prejuízo. Porque a taxa, por exemplo, do dólar sobe e desce. Agora tá ótimo, o dólar tá R$5. Agora, se tiver num momento que ele vai pagar essa recuperação extrajudicial, no momento que o dólar tá R$1, entendeu? Não vai ser viável para o credor, tá? Então, isso aqui é a recuperação extrajudicial e a recuperação judicial. Foi bem mais denso, mas foi bem mais rápido, tá, gente? Essa explicação de recuperação extrajudicial, porque o que costuma cair é em relação à venda de bem e em relação a quórum de aceitação, tá? Eu vou deixar para vocês esse resuminho disponível. Vou acrescentar mais algumas coisas. Essa semana, eu vou tentar fazer uma aula com vocês de segunda a sexta. Tem que ser das 8 da manhã até às 6. Tá? Eu vou tentar organizar para vocês e vocês me falam qual que é o horário melhor para vocês. Qualquer coisa vai ficar gravado mesmo, tá? E aí, vocês fizerem questões de recuperação judicial, me perguntem. Fizerem simulado de recuperação judicial e não entender, me perguntem, tá? Que eu vou auxiliar vocês. Porque vai cair em tributário, vai cair em trabalho, é um processo do trabalho. Sexta-feira. Mas eu vou tentar fazer uma durante essa semana. Eu vou combinar com vocês. Um dia que vocês tiverem das 8 às 6, tá? Para me fazer questões com vocês. Porque eu estava analisando questão por questão. Então, não tinha como eu trazer as questões para vocês hoje, tá bom? Porque é questão inédita, é questão que eu ainda estou fazendo. E a gente não tem como adivinhar como é que a prova vai cobrar, tá? Um beijão. Minha dor de cabeça, graças a Deus, passou. Bom final de semana para vocês. E a gente se vê, e qualquer dúvida me chama no privado, se vocês responderem algum simulado e não der conta de responder as questões. Beijinhos!